Mateus capítulo 9, verso 18. Enquanto ainda lhes dizia essas coisas, chegou um dos chefes da sinagoga, e ajoelhando-se disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe a mão, e ela viverá. Então Jesus se levantou e o acompanhou, ele e seus discípulos. E certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia, aproximou-se por trás de Jesus e tocou-lhe a borda do manto, porque dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou boa. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe, viu os flautistas e a multidão em alvoroço, e disse: retirai-vos, pois a menina não está morta, mas dormindo. E riam dele. Depois que a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão, e ela se levantou, e a notícia espalhou-se por toda aquela terra. Aleluia! Se tem algo que nós vemos nos evangelhos, é Jesus curando alguém. É Jesus curando alguém, de formas diferentes, de idades diferentes, de expressões de fé, de forma diferente de cada um. Mas uma coisa é fato, não só dos evangelhos, mas também dos Atos, e ao longo dos anos, Ele é Deus que cura enfermos. Na mesma passagem que nós lemos, Jesus curou uma senhora e uma menina. No mesmo momento, naquele mesmo contexto, Jesus curou duas pessoas, uma que já era chamada de morta. O pai olhou para sua filha naquela situação, e para ele ela estava morta, mas para Deus ela está viva. E eu quero falar para você nessa noite, algumas situações que para você parecem mortas, para Deus só estão adormecidas, e basta uma palavra para que Ele transforme tudo isso. E Jesus também curou uma mulher que tinha uma fé silenciosa, mas com uma atitude prática. 12 anos padecendo de uma guerra. Meu irmão, eu não sei se você já enfrentou uma enfermidade por um tempo prolongado como esse, mas enfermidade é algo que consome a pessoa emocionalmente. É uma guerra. A pessoa vai no médico, a pessoa segue um tratamento, e ela vai fazer um novo exame, e algumas vezes ela espera: agora deu certo, agora está tudo bem, afinal eu segui um procedimento. Mas com aquela mulher não era bem assim. Outro evangelho diz que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com os médicos. Isso significa que ela era uma mulher prudente, que buscava a medicina, buscava a ciência, e certamente também tomava todos os seus cuidados ali. Mas em algumas situações, apesar de fazermos isso, parece que a vitória não vem, parece que a cura não vem. Então, quando ela tinha um exame novo, cheio de expectativa, vinha um balde de água fria. E aí não era só a hemorragia, a fraqueza física, mas emocionalmente ela também se enfraquecia. Só que aquela mulher é uma lição de fé para mim e para você. Eu não sei quantos anos você está lutando ou orando por alguém que está lutando contra uma enfermidade, mas eu quero convidar você a se inspirar na palavra de Deus e continuar orando, continuar lutando, porque Jesus cura enfermos. Esses dois exemplos nos mostram que devemos vencer situações adversas antes de um milagre acontecer. Aquela mulher, ela venceu a sua razão. Mais uma vez, a igreja, a fonte da vida, jamais
ensina, nós nunca ouvimos isso do apóstolo, e incentivando alguém a não seguir um conselho médico, jamais, jamais. Estamos nas quartas da cura, então significa que eu vou lançar fora todos os meus remédios, bispo, e já estou curado. Não, aquela mulher seguiu. Temos profissionais da medicina aqui, que Deus abençoe vocês nessa missão que vocês têm exercido. Aquela mulher tomou os seus passos, mas mesmo quando toda a ciência da época lhe dizia que não era mais possível, ela ousou continuar crendo na cura. Nós não podemos, como cristãos que somos, como homens e mulheres de fé que vai além do natural, fé para o sobrenatural, nós não podemos jamais deixar de crer que Deus pode curar, mesmo que um diagnóstico natural diga que aquilo não tem solução. Quem está entendendo diz amém. Quantos concordam, diga amém. Essa mulher tinha esse tipo de fé. Eu posso ter não de toda a ciência, mas eu estou buscando ao Deus que é maior do que a ciência. Tem coisas da ciência que ainda não foram reveladas e que Ele já sabe, e que Ele pode agir, e que Ele pode curar. Talvez nessa semana você teve uma situação adversa com um exame, seja seu ou de alguém. Eu quero encorajar você mais uma vez, através da palavra de Deus, creia que Jesus cura enfermos. Se eu creio num milagre de cura, algumas vezes, algumas convicções religiosas minhas também vão ser abaladas. Vamos para Jairo. Aquele homem trabalhava na sinagoga, aquele homem, ele estava imerso no ambiente de judeus, e muitos líderes judeus da época, não só não gostavam de Jesus, como tinham ódio de Jesus. E aquele homem se vê numa situação muito difícil, porque no ambiente religioso que ele vivia, havia uma certa aversão a Jesus, mas para que a cura se materializasse na vida dele, na vida da filha dele, ele precisava buscar aquele Jesus, que muitas vezes, inclusive agora, a sociedade rejeita, odeia, ou fala que é uma loucura. Isso vai contra a nossa raiz, né? Talvez religiosa, ou não na religião, mas cultural, vamos colocar assim. Você vai para uma igreja, você vai para um lugar que as pessoas ficam falando ali com a mão levantada, levanta a mão, não sei porque que levanta a mão, cantam músicas. Eu acho muito lindo aquilo, é uma coisa positiva, é uma coisa inspiradora, mas é motivacional. Não se iluda, isso muitas vezes mexe conosco. Talvez você está assistindo agora aí na sua casa, seja na transmissão, estamos ao vivo, ou seja na gravação que está passando depois, e talvez você ouve isso aí na sua casa, você fica com esse conflito. Creio eu que é o mesmo conflito que Jairo teve, mas ele foi até Jesus, ele decidiu colocar esses questionamentos e algumas vezes um orgulho próprio de lado e se humilhar diante daquele que tem poder para curar o enfermo. Ele foi até Jesus, e essa passagem diz que ele fala: minha filha está morta, Jesus, não tem mais o que fazer. Mas nós servimos a um Deus que mesmo quando não tem mais o que fazer, a gente sabe que a gente ainda pode orar. Aleluia. Ele chega diante de Deus, chega diante de Jesus, e ele se humilha. Ele fala: Senhor, se o Senhor vier e colocar a tua mão, ela viverá. Quantos creem que Jesus está colocando a mão nessa noite na vida do enfermo? Levanta as suas mãos agora, por favor.
Se você puder fechar os seus olhos, não sei se é com você ou com alguém, mas pensa nessa pessoa e faça uma oração por ela. Diga: Senhor, toca nessa vida agora, meu Pai, essa pessoa que está hospitalizada, essa pessoa que talvez está em casa, impossibilitada de vir. Senhor, nós estamos clamando ao Deus que cura a criança, que cura o idoso, que cura a enfermidade nova ou de anos. Pai, coloca a tua mão, nós te pedimos, Senhor. Aleluia. E aquele clamor de Jairo movimentou Jesus. Aquele clamor de Jairo, oh aleluia. Irmãos, quantas pessoas deviam estar clamando por cura naquele dia? Mas aquele homem tinha fé que Jesus ia ouvir ele. Quantos bilhões de pessoas orando, quantos milhões de pessoas clamando, e talvez a pessoa pense: ah, mas não aconteceu ali, não aconteceu aquilo outro, será que é verdade ou não? Eu não sei sobre os outros, mas a minha fé eu tenho ela diante de Deus, e eu vou clamar ao Deus que cura. Aleluia, pode aplaudir o Senhor. E ele vai, e Jesus começa a ir com ele, aí aquela mulher interrompe, chama a atenção para si, toca no manto de Jesus, porque ela dizia, olha o que o verso 21 diz, porque ela dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar o seu manto, eu ficarei curada. Aleluia, que fé, meus irmãos. Ela não culpou Jesus porque não aconteceu antes, ela não ficou colocando culpa na medicina, ela condicionou a si. Ela diz: se eu tiver a fé para tocar nele, eu creio que dele sairá poder. É o que ela dizia para si mesma. O que nós dizemos para nós mesmos tem um peso gigante no nosso dia a dia. Não sei se ela tinha alguém para encorajar ela, não sei se ela tinha um filho, um cônjuge, alguém que podia encorajar, não sei, e a Bíblia não traz isso, talvez justamente para nós percebermos e entendemos que nós devemos ter essa atitude dessa mulher. Eu estou alimentando o meu pensamento através da fé na palavra de Deus. Eu digo para mim mesmo que Ele levou sobre si todas as enfermidades. Eu digo para mim mesmo que Ele levou sobre si as minhas dores. Eu digo para mim mesmo que servireis ao Senhor vosso Deus. Ele abençoará o vosso pão e a vossa água e tirará do vosso meio as enfermidades. Eu digo a mim mesmo que Ele prometeu que Ele não permitiria que as enfermidades da época do Egito entrariam em nós. Eu digo a mim mesmo que Ele prometeu que praga nenhuma chegaria à minha tenda. Eu digo a mim mesmo que Ele prometeu que ainda que a víbora ou o escorpião jogassem veneno em mim, não faria dano algum. Dano algum. Eu digo a mim mesmo, eu declaro a palavra, eu prego para mim, eu me lembro da palavra, e eu falo, e cada vez que ela declarava para si mesma, ela tinha mais força para dar mais um passo, para dar outro passo, e até que ela chega diante de Jesus. Aquela mulher nos ensina a declararmos a palavra de Deus, a declararmos o que Deus disse a nosso respeito, e a declararmos quem Ele é para nós mesmos. Aquela mulher também venceu uma barreira religiosa para viver a sua cura. No contexto da época, pelo seu fluxo de sangue, ela não poderia estar ali, muito menos tocar em Jesus. Ela não poderia fazer aquilo, mas ela entendeu que ela nunca estaria perfeita para se aproximar de Jesus. Se ela fosse depender da própria perfeição para se aproximar de Jesus, ela nunca poderia. E quantas pessoas postergam, deixam para depois o viver, o congregar na igreja, porque ela pensa: não, mas do jeito que eu estou vivendo hoje, Deus não vai me querer não. Do jeito que eu estou vivendo hoje, eu vou ser um hipócrita se eu for na igreja.
do jeito, as coisas que acontecem na minha vida, né, que eu faço, talvez, meu irmão, talvez você está aí na transmissão agora, eu quero te falar, Deus te ama do jeito que você é, Ele não te ama porque você acertou ou errou, Ele te quer do jeito que você está, e como aquela mulher, você pode se aproximar impuro, porque Ele vai te purificar. Ela estava religiosamente impura, mas ela, creio eu, teve uma revelação da graça de Deus ali, da misericórdia de Deus, que ao se aproximar e tocar em Jesus, ela não somente não morreria, como ela seria curada. Aleluia! Se você se sentiu impuro nesses dias, condenado pelo diabo, algumas lembranças estão vindo na sua cabeça, de coisas que você já deixou para trás, não se afasta de Jesus, não deixa isso te afastar da igreja, pelo contrário, pela fé, rejeita esse pensamento, se aproxima de Jesus, porque é Ele quem nos purifica, nos lava de toda impureza. Aquela mulher chegou, tocou em Jesus e foi curada. Oh, aleluia! E Jesus então vai com Jairo, entra na casa ali de Jairo, e quando aquele ambiente está tomado de incredulidade, Jesus chama só alguns, outro evangelho diz isso, Jesus afasta a incredulidade e faz um milagre naquele lugar. Deixa eu te falar uma coisa, ame as pessoas, mas não ande com quem vive falando que não pode acontecer. Ame as pessoas, né? Tenha nível saudável de relacionamento, mas não alimente conversas que não alimentam a sua fé. Não alimente relacionamentos que não alimentam a sua fé. Jesus, Ele fez isso muito bem naquela passagem, Ele nos ensina isso naquela passagem. E quando tinham só algumas pessoas ali, Jesus levanta aquela menina, fala para ela ser alimentada, e a palavra diz que a notícia começa a se espalhar pela cidade, que a notícia da vida da sua família, que a notícia da cura da sua família comece a se espalhar por onde a notícia ruim correu. Jesus quer mudar a notícia que está correndo em nome de Jesus, aleluia. Certamente aquela cidade já estava cheia da notícia ruim, mas Jesus estava mudando o que ia aparecer na manchete do outro dia. Jesus está mudando a notícia da nossa família, Jesus está mudando a notícia da tua vida em nome de Jesus. Quem ouviu da notícia ruim, vai ouvir da notícia boa para glorificar a Deus também. Talvez você já se sentiu envergonhado por uma notícia ruim, Deus vai fazer a obra para a glória dEle, e você vai ser um portador de boas novas, porque esse é o Evangelho de Deus, aleluia, glória a Deus. Quero convidar você a se colocar de pé. Aleluia. Estamos clamando por cura. E por favor, vamos todos fechar os olhos agora. Mas se você está enfrentando alguma enfermidade, alguém próximo de você, onde você está, levante a sua mão, por favor. E nós vamos orar agora especificamente por você. Onde você está, levanta as suas mãos agora. E como aquela mulher, começa a dizer para si mesmo, meu irmão, o que Jesus pode fazer, não o que o diabo fez ou tentou fazer. Começa a declarar agora a palavra de vitória, a palavra de cura, a palavra de milagre, a palavra de que Jeová Rafá está agindo nessa noite. Pai, eu quero interceder a Ti. Deus, nós queremos pedir em nome de Jesus, porque é no nome de Jesus que aquelas pessoas foram curadas. É no nome de Jesus que as pessoas continuam sendo curadas. Pai, eu quero clamar nessa noite por cada vida, por cada pessoa que está enferma, e declarar a cura em nome de Jesus, que seja um testemunho, que seja um portador de boas novas. Pai, nós cremos na Tua palavra, nós cremos que ela é provada, e nós cremos que ela é para nós, para esse tempo, Pai. Como igreja do Senhor, nós declaramos a cura dos enfermos, o milagre, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor.